Vamos então em frente aí. A corrupção, o sincretismo e política na igreja do império. A corrupção, é interessante essa parte aí agora. O sincretismo, o que é o sincretismo? Sincretismo é a mistura de ícones religiosos em outra religião. Tipo, quando Roma conquistava um povo, ela achava um deus interessante, falava, esse aqui é interessante, não temos esse aqui não. Levava para Roma e dava um nome para ele, né? É igual a igreja católica na Bahia. Exato. Cada tranca-rua, cada nome do Espírito é um santo. Então, é sincretismo religioso, né? Vamos ao ditado, vamos escrever, vamos trabalhar. Primeira palavra, pressionado. É isso? É. Pressionado. Deixa eu escrever aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Nunca se trabalhou tanto nessa escola aqui. Vamos lá. Pressionado. Pressionado. Precisou. Parecido agora a palavra, hein? Precisou. Modelo. Precisou. Modelo. Modelo. Reta. Modelo acabou o acento, né? Acabou, né? Acabou. É. Reta. Reta. Foco. Foco. Facinho, hein? Foco. Situação. Eu estou lembrando dos ditados da escola, da quarta série. Eu estou amando, parece que eu falo de aula. Opa, quase que derrubei aqui. Vamos lá. Qual que é a próxima? Sim. Situação. Situação. Significado. Situação. Agora, significado. Significado. Religião. Religião. Mistura. Religião. Mistura. Aqui em São Paulo é carne na comida, né? Mistura. Religião. Aspectos. Mistura. Aspectos. Aspectos. Convertia. Convertia. Aspectos. Convertia. Modismo. Modismo. Liderança. Modismo, liderança. Manipulação. Se fosse boa, seria boa manipulação, né? Manipulação. Manipulação. Controlar. Controlar. Acabou? Governo. Acabou? Governo. Acabou? Ok. Vamos conferir. 1, 2, 3. Pressionado. Modelo. Reta. Foco. Situação. Quem ficou? Quem ficou no caminho? Reta. O aluno colocou treta aqui, é reta. Esses alunos que é só aqui mesmo, vamos lá. Situação, bora. Significado, religião, Mistura. Aspectos. Convertia. Modismo. Liderança. Manipulação. Controlar. Governo. Vamos ao texto. No século V, Constantino, imperador romano, viu-se pressionado. Ele era bretão, tá? Aqui de York, tá? Ele era bretão. Viu-se pressionado pelo crescimento cristão e cercado pelo paganismo euroasiático. Então, precisou arrefecer e idealizar uma espécie de aliança, o que depois tornou-se um sincretismo exacerbado. O que restou foi o óbvio de que o modelo iniciado
por Constantino, desviou completamente a igreja de sua reta e seu foco. Depois a situação piorou em termos de significado de ser igreja. E quando o cristianismo tornou-se religião oficial do Império Romano, em 380, com o imperador Teodósio I, a mistura de paganismo e de outros povos e a politização da liderança foram aspectos determinantes para o desvio da ideia primaz do evangelho. Quem antes se convertia ao cristianismo sob pena de ser perseguido e morto, agora era um modismo, status quo, ser cristão. Muitos gabavam-se na época com a frase pertence à religião do imperador. Pessoas entraram na liderança da igreja sem a genuína conversão a Cristo, de fato, e muitas vezes por manipulação política a fim de controlar a massa popular em vantagem ao governo. Então, vamos lá. Nesse período, o governo começa a usar a igreja como um objeto de massa, né? 1000 anos fazendo isso aí. Exatamente. Não, ele ainda pegou e segregou o saber nos mosteiros. O povo ficou ignorante, porque se o povo soubesse, o povo fica forte, vem para cima. Eles mantiveram, porque eles tinham controle. Aí o diabo entrou aí e fez o que pôde. Mas, particularmente, eu tenho Raimundo Lu, eu tenho Metódios, eu tenho Pedro Valdo, eu tenho a Catarina, eu tenho pessoas que, fora desse mundo de Bob aí, né? Que era um mundo de Bob para eles, né? Era uma bolha. Tinha alguém falando, não, está errado, não é bem assim, não. Esses eram tidos como hereges, eram perseguidos, eram mortos. E glória a Deus que o sangue deles foram sementes para que a gente estivesse aqui hoje, né? Glória a Deus por isso. O Savonarola, 1493. Vamos então, em frente aqui. Mais um ditado. Ô, Nilson, já cansou a mão, Nilson, de escrever aí, não? Mais ou menos? O Constantino era bretão, ele nasceu em York. O pai dele é o Constâncio, a mãe dele é a Helena. Ele é. Meu, eu já falei aqui várias vezes. Os brasileiros que moram aqui na Inglaterra não tem ideia, não. Não tem ideia da história que passa aqui, cara. Não tem ideia. Vamos lá. Vamos ao ditado. Primeira palavra, paralelo. Paralelo. Segunda palavra, campanhas. Tentativas. Campanhas, agora vem tentativas. Incêndio. É isso mesmo. Incêndio. Incêndio acontece, né? Acontece. Responsabilizar. Alguém tem que ser responsabilizado. Responsabilizar. Responsabilizar durante. Percebeu. Não é pergunta, não, é? Tornado. Graça. Graça forte. Embora. Não. Duas palavras, né? Não era. Acabou? Já tem? Então acabou. Vamos ler a lista. 1, 2, 3, vamos lá? Paralelo. Campanhas, tentativas, incêndio, acontece, responsabilizar, durante, percebeu, tornado, graça, forte, embora, não era. Pisância. Percebeu, né? Percebeu. Vamos lá. A igreja em suas transições
Vamos ao texto. No paralelo do crescimento da igreja, o Império Romano ruía já há muito tempo. Suas campanhas, além de fronteiras, deixou enfraquecido a sede de Roma. Um ponto aqui. Você sabia que os colonos fronteiriços era a primeira barreira humana de defesa do Império? Roma dava terras para quem morava nos limites do Império, doava fazendas, as pessoas cultivavam, plantavam, mas com a seguinte coisa, quando viesse o inimigo, era a primeira barreira a ser, ele tinha que defender o Império ali naquela barreira. Então, eram os colonos que eram mais ou menos nessa linha aí, ok? Com o movimento do cristianismo, já houvera outra tentativa de atribuir aos cristãos a derrocada de Roma, que foi o caso do incêndio por Nero, culpando a igreja. Ele quis fazer a Nerópolis e tocou fogo em tudo. E ficou no Monte Olímpico Monte Olímpico não, acho que era isso, eu não lembro agora no monte que estava. Tocando harpa lá enquanto Roma queimava. Ele era meio não, ele é todo doido aquele cara. O que acontece é que a tentativa de responsabilizar os cristãos pelas crises do Império caiu por terra. Já era o fake news da época, né? Durante o século II e III, ficou bem alusivo quando se percebeu que até o início do século IV, apenas 5 a 7% dos romanos tinham se tornado cristãos, e esses locados na parte oriental do Império. E ainda, por graça de Deus, era onde a resistência à queda era mais forte e voraz. Embora depois o cristianismo teve um crescimento quase que total em Roma. Porém, na altura do incêndio não era número considerável, ao ponto de incendiar uma cidade. Então, isso caiu por terra. Por isso que este foi o lado do Império mais cristianizado, tanto é que dali nasceu o Império Cristão Bizantino. A cidade de Bizâncio foi depois batizada por Constantinopla, atualmente é a moderna Istambul. Daquele lugar gerou-se o Império do Oriente, que resistiu até 1453. Detalhe, Constantinopla foi dado em homenagem ao Constantino, mas o Constantino nunca ouviu essa palavra. Foi o Teodósio I que fez a homenagem pós. Istambul, que foi Constantinopla, foi dada em homenagem a Constantino, mas o Constantino nunca ouviu essa palavra. Ele morreu, não sei, foi depois que o Teodósio, né? Eu estive lá, o Alberto também esteve lá, né? Istambul. Que os caras arrancaram os cabelos, foi lá. Ali foi a guerra importante, porque em 1453 os turcos otomanos tomam Bizâncio e começa a Era Nova, que é a Idade Moderna. Logo em seguida veio o século das luzes, né? Aí vem até a queda da Bastilha, 1789, quando lá em Paris, né, teve a Revolução Francesa, no início, aí começa a Idade Contemporânea. E aí vem o Montesquieu com os Três Poderes, aí vem o Jean-Jacques Rousseau, o Lavoisier, Voltaire. O Renascimento em 1400. Começa em Florença. Florença começa o pessoal a pensar em rever as artes, em limpar os monumentos quebrados, e começa a renascer. Ali, por já meio século, estava assim, dando muita ênfase à literatura, né? Aí você vai ter Shakespeare, né? Você vai ter outros mais. A música, né? A pintura, a arte, o canto, e aí o mundo renasceu. Começa, então, em 1453, 1400, século XV, a Renascença. Aí vem o período barroco, que em francês significa extravagância, né? Barroco. Rococó, aí vem até a Idade Moderna, o século XIX, você tem aí o chamado período classicismo, né? Esse período aí, amém? Ok, vamos lá. Alguma dúvida aí, não? Beleza? A aula está dinâmica também rápida aí, porque é para o pessoal acordar mesmo. E, glória a Deus. Vamos lá, vamos mais uma. Alguém de casa tem alguma dúvida aí, gente? Pode falar aqui no chat aí que... Fala aqui no chat que a Lucilene responde ali. Se tiver alguma pergunta para fazer aí, fica à vontade. Amém? Glória a Deus. O que foi? Estou impressionado, cara. É inglês que vai lá para a Turquia fazer e organizar a situação toda. Tipo assim, você vai comer, então fica só aí, continua sendo, você é cristão, cristão. E você continua sendo aí, fica de boa, cada um fica na sua, e você colocou uma a situação e acabou, tudo certo. O Constantino foi um cara importante, viu?
A mãe dele construiu os primeiros templos, né? Que é conhecido hoje. É. Ok. Vamos lá então, gente. Segundo ditado, para terminar aí essa parte. 5A. Aliança Igreja e Estado. Aí começa o período Igreja e Estado. Depois, lá no período do Iluminismo, os franceses começam a remeter essa questão e depois vem a separação de Igreja e Estado durante o período da história. Primeira palavra é discipulado. É isso? Discipulado. Porém, marketing. Parte, isso, parte. Parte. Rosto. Discipulado, parte, rosto. Defender. Rosto, defender. Defender. Não, liberar não. Já está escrito aí, tá? Já está escrito? Parte do rosto aí. Parte já está escrito, rosto não. Ah. Isso aí, na frente do parte. Ok. Apago parte. Apago parte. Rosto tá? Rosto tá certo. Não, o rosto está certo. É discipulado, segundo é rosto. Rosto, defender? Ok, defender. Defender. Igreja oficial. É oficial, então. Oficial. Ok. Oficial. Resistência. Resistência. Resistência sincera. Sincera. Exigência. Exigência. Pessoal, eu estou dando algumas informações fora da apostila, vocês anotam essas coisas aí, tá? Tem muita bônus por fora aqui, tá? Você vai anotando as coisas interessantes aí. Exigências. Ok? Fogueira. 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 Negassem. Negassem. Condicionavam. Negassem, condicionavam. Condicionavam. Conquistas. 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 Tipo. Tipo. Politizada. 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 Sentimento. Sentimento. Poder. Poder. Cresceu. Poder. Cresceu. Cresceu. Deu. Pronto. Vamos alistar todo mundo? Vamos lá? 1, 2, 3. Discipulado. Rosto, defender, oficial, resistência. Vai, Márcio. Sincera, exigência, fogueira, negassem, condicionavam, conquistas, tipo, politizada, sentimento, poder, cresceu. Vamos ao texto. Com estes crescimentos sem um forte discipulado, parte da igreja torna o rosto do império e, por conseguinte, patriota para defender seus limites e Estado e religião. Agora, a igreja oficial passa a ser perseguidora. Olha que interessante, pessoal. Mudou, né? Porque até então a igreja era perseguida. Agora Teodósio começa a perseguir os pagãos. A igreja começa a matar agora. Não é a igreja, né? Foi uma pseudo. A resistência da parte mais sincera da igreja ao serviço militar levou Roma a uma exigência com punição de fogueira lenta aos que negassem lutar ou mesmo fazer parte do exército. É desse período que nasce a ideia Deus luta por nós e destrói nossos inimigos. Que aí começa, então, gente, o pensamento dos cruzados, depois na frente lá. Eles condicionavam Deus de uma forma parcial para seus interesses e conquistas geopolíticas. Nasce, então, um tipo de igreja politizada,
E ela tornou-se, então, uma instituição patriótica cujo interesse era ser sentimento de usar o sentimento de religiosidade do povo em favor de uma alimentação bélica, militar, política e poder governamental. Este foi um período antes do Império Sacrosanto de Carlos Magno, e ainda mais cresceu em sua diplomacia que em termos de reino de Deus. Ponto interessante agora. Você vai notar agora que a partir desse momento, a igreja, a pseudo-igreja, né, para mim já desviou há muito tempo lá atrás, ela vai estar criando o que a Idade Média alimentou o tempo todo. Tira o saber do povo, tira o conhecimento, envolve com a crença de Deus, pega o latim, que ninguém entende, fala que é uma língua sagrada, porque existia o hebraico, a ideia do latim foi pega do hebraico, porque o hebraico é uma língua sagrada, era tipo assim, a língua de Deus, faça a missa de costas, não olha para o povo, olha para Deus, faz o povo sentir que o povo é ralé mesmo, que não tem que mesmo servir, né? E aí eles começam a fazer manipulação de massa. Isso vai acontecer até na reforma, porque o Calvino vai usar a mesma premissa para falar também da nova doutrina. Aliás, desculpa, perdão aí, né, Calvino? Os governantes da época, desculpa, vão usar Calvino para trazer para o povo nacionalista uma ideia de uma nova religião que é o mesmo Deus, o mesmo Cristo, mas não é católica. E é a nossa religião do nosso país. Então vai crescer o povo sempre ligado à questão da religião. Então, sempre a religião sendo usada como manipulador de massa. Mas, entretanto, contudo, porém, todavia, sempre houve um paralelo. Deus sempre... Eu ainda vou... Isso é uma coisa que eu não vi ainda, a gente conhece em partes, mas eu vou escrever ainda um artigo ou um livro sobre a reforma paralela, algo que aconteceu, que veio acontecendo. Porque não foi assim que o pessoal pensa que a igreja né, romana fez o que fez, 1500, bum, o Lutero aconteceu. Não, 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 não. O Lutero ele foi só o protagonista, o Lutero foi o Araquém, ele foi aquele menino propaganda. Mas existe todo um contexto aí que vai minando as bases de uma grande reforma. Então a gente tem que perceber, esse aqui é o comecinho dessa igreja que vai explodir lá daqui a 1000 e poucos anos aqui, ó, né? Então vamos em frente para a gente terminar essa parte aqui. O declínio temporal. Aí começa uma espécie de declínio. Esse é o primeiro declínio. Aí tem um outro que vai surgir lá na frente, já perto da reforma, né? Vamos então ao nosso ditado? Declinou. Cadê o pagador? Já está escrito já? Núcleo. É núcleo? Nunca. Ok, nunca. A segunda palavra? Sempre. Denunciado. Denunciando. Denunciando. O Pedro falou, a Luciana denunciou. Ó. Denunciando. Decadência. Decadência. Espécie. Espécie. Ok. Acabou? Poucos. Espécie, poucos. Espada. Espada. Ok? Trabalhava. Punia. Domínio. Punia já tem, então domínio. Depois do domínio? Menos. Domínio. O domínio só Deus haveria de... Sustentar. Ok? Comportamento. Acabou? Comportamento.
Finish? Comportamento. Cruzadas. Cruzadas. Já foi cruzadas? Nações. Comportamento. Comportamento já foi. Falta de comportamento. Não, comportamento errado. Não, tá errado aí? Precisamente. Comportamento errado. Falta de comportamento. Não. Falta de centralidade. Aqui, ó. Aqui, ó. Falta de centralidade. Então, no comportamento errado. No lugar do comportamento é centralidade. Centralidade. Aí bota o comportamento. Centralidade. Próxima palavra? Comportamento. Depois de centralidade, que é o comportamento. Comportamento. Aham. Cruzadas. Cruzada já tem. É. Comportamento. Gera-se a base para as... Europa e Ásia. Europa e Ásia. Genocida. Amplamente genocida. Genocida. Custou? Custou. Ok? Vamos à lista? Conseguiu, Geice? Custou no final. Tá acabando a minha bateria aqui, por quê? Não tá ligado, não? Ô, Lucimene, por favor, né? Um dia vai ser assim. Só que tem que ser logo para que minha logo. Aqui. Tenta. Ai, graças a Deus. Amém. Vamos lá? Vamos ler a lista? 1, 2, 3. Nunca, sempre, denunciando, decadência, espécie, poucos, espada, trabalhava, domínio, sustentar, centralidade, comportamento, Europa e Ásia, genocida, custou. Vamos ao texto. Mas havia uma igreja dentro da igreja. Olha que interessante. Sempre teve, irmãos, uma igreja dentro da igreja. A igreja real de Jesus, a verdadeira, não declinou. Aliás, nunca retrocedeu. Entretanto, a chamada igreja oficial sempre teve vozes paralelas contra ela, denunciando os desvios, os desmandos da ordenança eclesiástica da igreja oficial. A decadência religiosa, a confusão teológica, a inconstância doutrinária, olha os tópicos aí, foram criando uma espécie de igreja que, aos poucos, substituía o amor de Deus pela espada romana. Quem era perseguido, agora perseguia. Quem trabalhava em nome do amor, agora punia com terror. Quem se opunha ao seu domínio social, cultural e religioso. Deus haveria de sustentar a causa de um grupo menor, paralelo, que sempre correu por fora, denunciando a falta de centralidade do evangelho genuíno de Cristo. A ascensão do Império Bizantino tomou a forma de Império Cristão, ou igreja militarizada. Precisamente deste comportamento gera-se a base para as futuras cruzadas, que se iniciariam no século XI, onde a igreja, feito um exército avassalador, em aliança com nações e interesses de posse, saiu pela Europa e Ásia, em uma campanha amplamente genocida, sob a falácia de reconquista da Terra Santa,
e que custou hoje a inimizade dos povos europeus e o ódio dos muçulmanos. Na verdade, os muçulmanos não têm raiva de Deus, não, e nem de Jesus Cristo. Aliás, Cristo, para eles, é um profeta. Eles têm raiva dos cristãos, porque os cristãos chegavam degolando, matando, tocando fogo, todo mundo, em nome de Deus. Né? Olha, a primeira cruzada que teve, foram 13 cruzadas. Foram 7 cruzadas oficiais e foram 6 cruzadas menores. A primeira cruzada foi a cruzada dos mendigos ou a popular. Foi em 1209, a primeira cruzada. Eles chegaram em Jerusalém, em nome de Deus, conquistando a Terra Santa, matou tanta gente, era tanto sangue, que eles tinham, dizia que as botas ficaram todas sujas de sangue, eles tinham que passar pelos corpos, e chegaram na igreja de Santo Sepulcro, fizeram uma oração de alegria, todo mundo sangrando, agradecendo a Deus pela vitória em cima dos inimigos. Olha, que cena, desgraçada essa cena. Né? O pessoal, chegar nesse ponto, chegou, que tipo de igreja foi se tornando essa igreja aí? Né? Mas é bom que conta isso, porque a gente tem uma paralela, que não é essa aí, mas é bom que se saiba por que tudo aconteceu. E hoje, a Europa está aqui dessa forma por causa disso também. A inimizade contra a igreja é muito forte, porque esse passado. Nós somos colonizados lá no Brasil, a gente não pegou essa história, mas aqui tem tataravô que tem história, quer dizer, que morreu, mas deixou histórias aí, né? Terríveis, dessa igreja, que na Idade Média, ela punia, ela matava, ela serrava. Vai ter uma aula, que não vai ser hoje, eu acho, que eu vou avisar vocês, eu vou trazer aqui cenas muito fortes. Eu fui lá buscar as cenas, eu fotografei as máquinas que matavam os cristãos. Eu vou até pedir quem não quiser ver, não precisa ver, porque eu tenho que dar matéria, eu tenho que mostrar para vocês, porque essa é a história da igreja. Infelizmente, aconteceu isso aí, né? E outra coisa aqui, você viu como a igreja mudou de status? Aqui era perseguida, agora ela perseguia. Aqui morria por amor, agora matava por terror. Quer dizer, muita coisa acontece aqui nesse momento, né? Deus tinha que levantar realmente lá na frente alguns que contestassem para que pudesse chegar onde chegou a reforma, né? Vamos à prova? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida aí? Sim, pergunta. Por exemplo, a igreja durante anos ela foi perseguida, certo? Certo. Não dá para entender que tipo assim, as portas, que a igreja sempre ela tem que atacar, não se defender. Não dá para entender que quando a igreja começa a atacar, ela está dentro de uma situação do caminho certo? Não. Pedro, primeiro século. Sim, não. Primeiro século, Pedro, o que aconteceu? A igreja era encurralada lá nos gladiadores. Eles morriam na boca dos leões. E ela venceu. Sem espada, sem nada. Só na oração. Mas ela venceu. Quanto mais matava, mais cristão nascia, se convertia. Um mover do espírito tremendo na igreja, sem pegar numa arma. Quando ela se militariza, ela oprime, né? Oprime. A pseudo. Pseudo-igreja. Ok. A nossa secretária vai fazer ali a prova devagar, secretária, para o pessoal conseguir.